Uma pesquisa mostra que os brasileiros enfrentam a pandemia da Covid-19 e uma epidemia de saúde mental. Veja na reportagem de Cláudia Tavares. A angústia da adolescência expressa em crises de ansiedade tem crescido na pandemia para a redatora publicitária Aline Oliveira. Eu não sei quando isso vai acabar, a gente não sabe. Às vezes parece pra mim que isso vai durar pra sempre, que isso não vai ter fim. São turbilhões de pensamentos e é muito difícil conseguir controlar. Além da pandemia do coronavírus, existe uma epidemia mental. É o que aponta o estudo feito por uma empresa de inteligência de dados entre março do ano passado e este mês, com mais de 100 mil brasileiros. Muitos e muitos relatos de estresse, de falta de dormir, de ataques de pânico, relações afetivas comprometidas, solidão. Os dados mostram que o medo foi maior no início da pandemia, quando não tínhamos tantas mortes como agora. Autor do livro O Trauma da Pandemia do Coronavírus, o psicanalista Joel Birman explica. A gente escuta aqui e ali frequentemente o seguinte discurso: nós estamos cansados do isolamento, né? A gente quer ir para a rua, né? A gente quer ir para a praia, a gente quer ir para o bar, a gente quer ir para a festa, né? Então esse cansaço, ele é um sinal melancólico, ele é uma melancolia já, né? Esse cansaço não é um cansaço físico, ele é um cansaço psíquico gerado por essa melancolia. E diante dessa melancolia e desse cansaço, desse tédio que a gente está vivendo melancólico, o que é que muitas pessoas fazem? Elas começam a desafiar a morte. O estudo A Outra Epidemia apontou ainda que é necessário prestar atenção na saúde mental das mulheres. Elas estão mais sós, elas estão com mais carga de trabalho, né, a dupla e tripla jornada, né, elas têm mais preocupações, não apenas com elas e contágio próprio, mas com o de familiares, né, elas estão também assumindo mais coisas das casas, né, e isso independente da classe social. É como se a gente tivesse um ritmo existencial de morte, onde a gente pode aceitar que pode morrer, e existe um outro em que a nossa vida é coartada como uma tempestade, um raio no meio da noite, que é o que acontece nessa pandemia e que é o que acontece nas guerras do ponto de vista das mortes que se dão militarmente no campo de batalha. Diante dessa dura realidade, os autores do estudo levantam uma pergunta fundamental. Como que você vai recuperar o país? A gente tem uma recuperação aí do país em uma população muito deprimida, né, em que você precisa da energia da população para a produção. E, na verdade, você tem essa população muito deprimida. E para aliviar o medo e estimular as pessoas a expressarem seus sentimentos, uma inglesa resolveu tomar uma atitude. Durante o último confinamento no Reino Unido, em janeiro, ela começou a distribuir cartões postais em branco selados aos clientes da papelaria da família no centro de Londres, para que escrevessem os mais profundos segredos de lockdown. Centenas de cartas já chegaram. Confira na reportagem da France Press. A rotina de alguns ingleses mudou desde que a pandemia de Covid-19 chegou no Reino Unido há mais de um ano. Durante o lockdown imposto em janeiro em Londres, Eleanor Tattersfield teve uma ideia. Ela começou a distribuir cartões postais em branco carimbados para clientes da papelaria da família, para que anotassem os mais profundos segredos do lockdown. Eu amo a ideia do anônimo, é aquele tipo de coisa privada e que também é anônima, então você poderia simplesmente dividir isso por aí. Centenas de cartas já chegaram. Para Eleanor, esses cartões postais revelam um pedaço da vida durante a pandemia. Há muito sobre comida e hábitos alimentares estranhos, coisas que você sente e pode se permitir porque estamos trancados. Existem coisas de higiene, como lavar o cabelo, deixar os pelos da perna crescerem. Aquelas coisas que não fomos capazes de cuidar tão facilmente. E, obviamente, há vários sobre sexo e masturbação e esse tipo de coisa. Depois de tantas mensagens, Eleanor acredita que esse material
material, inclusive, deveria ser estudado. Ela acredita que muitas conclusões interessantes sobre saúde mental seriam descobertas com a análise desses cartões. Agora ela planeja publicar um livro ou fazer uma exposição. Uma atitude criativa e positiva e que ainda pode render belas histórias e ensinamentos para as futuras gerações.